Coinho, vem para cá. Liga. Sejam todos bem-vindos à nossa empresa. Sejam todos bem-vindos ao 6º lanchinho que nós fazemos em 2014, é o lanchinho de número 296 que realizamos ao longo desses 29 anos de empresa. 3 são os focos do lanchinho. O primeiro de todos foi e sempre será a nossa equipe. Eu digo e vou repetir sempre, sem querer ser repetitivo. Nós queremos pessoas diferentes todo o tempo. Cansa o corpo, cansa a mente, mas o espírito está sempre jovem. Segundo, retribuir, trazer os nossos clientes, porque ou você carrega o cliente no colo, ou alguém vem e carrega. E terceiro, retribuir para a sociedade uma boa apatia do que ela nos dá. Nos tira muito, mas também nos dá bastante. 3 também são os objetivos. O primeiro deles é aprender todo o tempo. E um dos desafios é aprender a desaprender. Segundo, construir uma rica rede de relacionamento e, acreditem, a nossa vale ouro em pó. E terceiro, celebrar a vida. Uma das nossas máximas é: horário é para cumprir, começamos no horário, meta é para superar e a vida para celebrar. Aqui está um pouco da nossa história. 29 anos, nós implantamos soluções em mais de 1.270 empresas. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. E essa é a essência da vida e é por isso que nós estamos aqui. Só que nós aprendemos que a definição de cada um é diferente. Estamos aqui para falar de empresas. E o que nós fizemos ao construir uma solução chamada XTR foi construir esse slogan. E essa é a marca. Como está dito aí, multiplica tempo e recursos. As coisas mais importantes que você tem sobre o aspecto de gerir. E, naturalmente, recursos humanos. A pergunta é: o que ele faz? Ele faz muita coisa. Muita coisa. Transforma dado em informação e conhecimento que dá poder para decidir e construir. Eu disse tudo, e eu sei que eu disse nada. Então nós criamos um mantra: é fazer mais, melhor, mais rápido, cada vez mais, em qualquer lugar. Não é um produto para todos, porque o poder que dá é tão grande. E tem uma frase ótima: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Quer conhecer de verdade, tire o poder. Aí está a cara da versão web, que nós vamos colocar no ar, já está no ar nas próximas horas. É um produto extremamente inteligente, onde o que você quer, você escreve, ele já vai lhe mostrando onde estão essas coisas. Todo lanchinho tem uma palavra. Alguns saem fácil, outros dão muito trabalho. E dessa eu não sei nem se é justo dizer que é uma palavra. Talvez uma série de citações. Essa deve ser talvez a 8ª vez que eu estou com o Marcos Lepeira. Nós nos conhecemos aqui há alguns poucos meses atrás, numa palestra. E quando terminou a palestra, eu fiquei encantado com o que eu ouvi. Antes nós já estávamos conversando. Marcamos, alguns poucos dias depois eu estava em São Paulo, e praticamente quase todas as vezes que nós nos falamos quando eu vou lá e nos encontramos. Eu tive um amigo, que alguns devem ter conhecido, chamado Geraldo Walter de Souza Filho. Geraldo faleceu, mas Geraldo era um homem brilhante, chamava muita atenção pelo carinho, pelo tamanho, o famoso Geraldão. Geraldo era tão talentoso que criou a campanha de Fernando Henrique Cardoso, a primeira campanha. Na segunda ele já estava mal, passou a bola para Guizão. E ele sempre dizia para mim: você tem que trabalhar com comunicação. E eu acabei fazendo engenharia elétrica, descobri que não tinha nada a ver com isso, e hoje cada vez mais estamos envolvidos. Marcos é uma pessoa extremamente carismática, talentosa. Se vocês lembram das histórias que ouviam das professoras, seus pais, vocês vão lembrar. Mas Marcos de respeito ao quê? A marca. E sobrenome? Não é uma maçã, pessoal. Não é uma maçã. Não é mamão. Mamão não.
dia a todos, né? Não sei se é boa tarde ou bom dia, mas é um prazer estar aqui. Para mim é sempre um prazer estar aqui em Salvador e aqui na Bahia, né? Primeiro porque eu gosto muito da Bahia. Eu até comentando com a Graziella e com o Marcos hoje de manhã, eu falei, não é média não, eu gosto mesmo. Contei até umas histórias que aconteceram, né? Eu acho que a exemplo do que o melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor da Bahia são os seus habitantes, são os baianos, né? É um povo aberto, inteligente, criativo e espiritualizado. E para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer o convite de Marcos, de Moisés, de Jorge e de Graziella e de toda a equipe da Consiste que me receberam bem hoje de manhã. Eu tive uma surpresa quando eu cheguei aqui, uma surpresa que nem essa aí da pera, da maçã, e foi muito engraçado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre construção de marca, processos de transformação de marca. Essa palestra está dividida basicamente em duas. Na primeira etapa, eu falo um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Vocês já perceberam que está acontecendo alguma coisa no mundo, né? Que as coisas elas estão girando de um jeito e numa velocidade diferente do que giravam antigamente. Todo mundo já percebeu isso ou tem alguém que continua achando que está tudo igual, né? As coisas elas estão diferentes. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre qual é essa diferença, o que está acontecendo, para a gente poder entender melhor. E na segunda parte eu dou 10 regras de ouro que eu criei para a sua marca sobreviver nesse novo mundo, nesse novo modelo. Então vamos lá, para onde que eu... Bom, então a gente vai falar sobre o desafio de criar e manter marcas e um mercado em transformação. A primeira coisa que eu puxo aqui é uma frase do George Shaw, que diz: não há progresso sem mudanças. Então, se nós estamos mudando, se a nossa sociedade, se o mundo está mudando, isso é uma coisa muito boa, porque significa que nós estamos progredindo. E ele continua: quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. O meu par de profissão, Júlio Ribeiro, presidente do Grupo Talent em São Paulo, né, que fez campanhas memoráveis como Não É Nenhuma Brastemp, etc., ele tem um livro chamado Fazer e Acontecer. E nesse livro ele tem uma frase que eu gosto muito, onde ele diz: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te leva para lugar nenhum. Então é importante a gente entender quais são as mudanças que estão acontecendo no mundo e como é que a gente navega com a nossa marca. A primeira coisa que eu trago para vocês é o seguinte: vamos fazer uma pequena análise histórica do que aconteceu nos últimos 150 anos no mundo, né? Foram 4 grandes revoluções, que não foi a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, né? E nem a Revolução de 64. A gente teve a primeira grande revolução, que foi a Revolução Pré-Industrial. Na Revolução Pré-Industrial, o que o homem descobriu? Ele descobriu que se ele usasse a força dos animais para poder ajudar ele a arar a terra, ele não precisaria se desgastar tanto. E isso foi um salto quântico na época. Por quê? Porque o homem que estava assim ligado na sua propriedade familiar, né, que plantava ali sua mandioca, seu feijão, seu milho, ele começou a arar grandes extensões de terra. E isso começou a mudar, né, porque antes ele conseguia ali produzir 2, 3 sacas de feijão. E aí, com a ajuda de 2 cavalos, ele começou a produzir 30, 40, 50, 100 sacas de feijão. Então, a primeira grande revolução foi a Revolução Pré-Industrial. E depois da Revolução Pré-Industrial, qual a revolução que veio? A industrial, né? Que o homem descobriu que os músculos seriam substituídos pelas máquinas. E aí ele percebeu que se ele acondicionasse o vapor em um recipiente sob pressão, ele conseguiria movimentar uma locomotiva como essa. E aí o homem que antes produzia 2, 3 sacas de milho, 2, 3 sacas de feijão, que depois da Revolução Pré-Industrial começou a produzir 30, 40, 50, 100 sacas, 200 sacas, 1000 sacas de milho, ele começou a perceber que ele poderia levar essa produção dele de milho e de feijão, que antes ele conseguia levar a 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros a cavalo, ele conseguia levar a 100, 200, 300, 500 quilômetros de distância. A terceira grande revolução, vou dar uma dica, né? Se a primeira foi a
A segunda foi a industrial, a terceira foi a pós-industrial, né? Esse povo é muito inteligente. A revolução pós-industrial, muitos de nós vivemos essa revolução pós-industrial. O que o homem descobriu? Que máquinas poderiam ser associadas a cérebros artificiais ou cérebros eletrônicos, né? Alguém lembra dessa televisão preto e branco? A moçada da geração Y não lembra, né? Mas eu lembro muito bem dessas TVs. Lembra que elas precisavam, a gente ligava a televisão e fazia o quê? Esperava esquentar, né? Vocês sabiam disso? Que antigamente as televisões a gente ligava e tinha que esperar a válvula esquentar. Primeiro vinha o quê? O som. E depois vinha a imagem. Vocês lembram disso? Né? E o que a gente comprava para colocar aqui na frente da tela preto e branco para a televisão ficar colorida? Vocês lembram disso? Tinha um celofane que a gente comprava na papelaria, né? Não, ele era cheio de faixas. Aí era interessante, porque a gente assistia o Francisco Coco no Pecado Capital, e quando ele andava ele ficava verde, amarelo, azul, né? Então foi no tempo que o homem começou a desenvolver o cérebro eletrônico. E depois da revolução pós-industrial, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que tem tudo a ver com o XTR que o Marcos nos colocou, a gente está vivendo a revolução da informação, né? Outro dia eu fui fazer essa palestra e a pessoa falou assim, está faltando a letra I. Eu falei, puxa, as coisas estão tão rápidas ultimamente que até a letra I caiu, né? O que o homem descobriu? O homem descobriu que se ele somar cérebros à informação, as coisas vão girar numa velocidade muito maior. Bom, então vocês percebem que há algumas dezenas ou centenas de anos atrás, a gente estava aqui coçando a nossa cabeça, né? O meu avô, que tinha uma padaria numa cidade chamada Joanópolis, no interior do estado de São Paulo, ali na região de Bragança, tinha 2 cavalos desses, ele tinha uma padaria, com esses 2 cavalos ele enchia a carroça de leite, de pão, de manteiga, e ia pela cidade caminhando e vendendo esses produtos. Hoje, praticamente passados 100 anos depois, né, eu estou aqui vivendo dentro da Revolução Industrial. Então o que a gente tem que entender, que a primeira coisa que está acontecendo é que as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. Daqui para cá foram algumas centenas de anos, daqui para cá, daqui para outra fase, para essa fase foram algumas dezenas de anos, e hoje as coisas elas estão mudando a cada minuto, a cada segundo. Ou seja, nós temos mais mudanças nos últimos 5 anos no nosso planeta do que nos últimos 150. Está certa essa afirmação? Já mudou, né? A gente tem mais informação nos últimos 4 anos do que nos últimos 150 anos. Essa informação está correta? Ela mudou de novo, né? Ou seja, o homem produziu mais informação nos últimos 4 anos do que nos últimos 150 anos. Todo o conhecimento da humanidade que foi produzido nos últimos 150 anos, ele já foi passado pelo conhecimento que a gente produziu nos últimos. Ou seja, nós estamos vivendo um momento da humanidade onde nos últimos 12 meses nós produzimos mais conhecimento do que desde o momento em que os nossos antepassados resolveram descer das árvores. Vou repetir para vocês entenderem o exato momento que a gente está. Desde o momento que os nossos antepassados resolveram descer das árvores, deixarem o reino símio para habitarem o reino hominal, até há 12 meses atrás, foi produzida uma quantidade de informação. De 12 meses atrás até hoje, nós produzimos mais informação do que desde o aparecimento do homem na Terra. Algumas mudanças que a gente pode perceber nos últimos 12 meses foram mudanças bastante significativas. A gente tem hoje uma maior consciência ambiental. Todos nós sabemos de que precisamos de 3,5 planetas se nós continuarmos o consumo, né? E continuarmos dilapidando os recursos do planeta. Lá em São Paulo, eu não sei como é que está aqui na Bahia, eu espero que vocês não estejam com esse problema, mas lá na cidade de São Paulo, nós estamos passando por um problema gravíssimo. Ele é muito mais grave do que está sendo anunciado.
Nós estamos à beira de um colapso social, numa cidade onde moram 15 milhões de pessoas, onde nós estamos há alguns meses de ficarmos totalmente sem água. Quando eu digo totalmente sem água, eu estou falando de água para tomar banho, para descarga, beber, fazer comida, lavar louça, né? Fazer com que as indústrias funcionem. Então hoje a gente tem noção de que a consciência ambiental, ela não é uma coisa assim de, vamos reciclar, ou então fecha a torneira enquanto você não estiver escovando o dente. Não, a consciência ambiental hoje vai nos afetar de forma direta. Eu vou dizer para vocês como é que ela vai nos afetar de forma direta. Eu e a minha esposa compramos um terreno no interior e estamos acelerando a velocidade para a gente poder construir uma casa no interior, para a gente poder sair de São Paulo, né? Fica a 200 quilômetros de São Paulo, mas eu estou indo para um lugar onde eu tenho certeza que não vai ter falta d'água, para um lugar onde tem um cinturão verde de produção de alimentação, porque eu estou vendo que a coisa, cada dia que passa, está mais difícil. Por quê? Porque o homem, né, com a falta de consciência ambiental, está começando a pagar o preço, e esse preço é um preço alto. A segunda coisa que a gente começa a ver são as empresas atuando como transformadores da sociedade. Ou seja, a função das empresas não é apenas gerar lucros, mas atuar de forma ativa na sociedade através da responsabilidade socioambiental. Eu tenho certeza que todos vocês escolhem marcas de produtos, serviços, desde o momento que vocês acordam até o momento que vocês dormem. As escolhas de vocês começam a atender para as empresas que têm uma causa, para as empresas que estão fazendo algo para a sociedade, né? Hoje em dia, as empresas trabalharem única e exclusivamente para a geração de lucros não é mais uma defesa, não é mais um motivo único para elas continuarem existindo. A gente está vivendo a instabilidade do sistema econômico mundial nos últimos anos, uma crise grande que começou em 2008 e que a gente está vendo reflexos dessa crise até hoje, né? E somado a tudo isso, a gente tem alguns processos que evidenciam as mudanças, né? Nós tivemos, se há 15 anos atrás eu viesse aqui em Salvador, né, botasse um turbante e falasse que era o pai Marcos e fizesse uma previsão que os Estados Unidos ia ter um presidente afrodescendente com um nome árabe, vocês iam dizer que eu era um pai de santo de Araque, né? No entanto, depois de alguns anos, a gente teve a eleição do Barack Obama e, para surpresa, ele não só se elegeu, como ele se reelegeu, num país onde normalmente os presidentes eram loiros de olhos azuis, né? Então você vê como é que a gente está vivendo um processo de mudança intenso na sociedade, né? Onde todo mundo tem representatividade, onde a gente caminha para uma sociedade mais plural, onde a gente caminha para uma sociedade onde todos têm o direito de participar. Outra mudança bastante grande que a gente vê é a ascendência do conhecimento gerado pelas empresas, né? Hoje eu costumo dizer o seguinte: não existe pessoa ignorante, existe pessoa que está sem sinal de internet, né? Porque se você tiver um sinal de internet, você sabe tudo sobre qualquer coisa, né? Outro dia eu fui dar uma palestra, e aí foi na Associação Comercial de São Paulo, e eles cantaram o hino nacional. Enquanto eles estavam cantando o hino nacional, eu estava lá na beira do palco vendo quem tinha escrito a letra do hino nacional, né? Manuel Duque Estrada, acho que é mais uma pessoa que eu não lembro o nome. Aí eu peguei lá, botei no Google no meu celular, subi no palco, e a primeira pergunta que eu fiz foi assim: alguém aqui sabe quem escreveu o hino nacional? Aí as pessoas não sabiam. Eu falei assim: eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem, né? Aí um gaiato lá pegou o celular, escreveu, viu, levantou e falou: fulano de tal, né? Eu falei: mas você viu isso no Google, né? Ele falou: eu falei: então, primeira lição, não existe mais gente ignorante, existem pessoas que não estão com sinal de Wi-Fi, né? Quando a gente fala de ascendência do conhecimento gerado pelas empresas, fala assim: mas o Google é uma empresa internacional, é uma empresa que investe milhões, tem milhares de funcionários, mas a gente tem o XTR aqui na Bahia, ele também pode ser utilizado, e que eu até tenho utilizado muito em alguns projetos
em São Paulo. Outra mudança que a gente teve é a rápida evolução dos novos paradigmas na revolução da informação. iPhone, Google, Bluetooth, Java, Messenger, QuickTime, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, 3G, Wikipedia. Vocês conseguem pensar que há 10 anos atrás isso não existia? E vocês conseguem pensar que hoje a gente consegue viver, a gente não consegue viver sem essas ferramentas? Né? Eu conheço grupos de cirurgiões de grandes hospitais de São Paulo que só se falam com WhatsApp, né? Cirurgias marcadas, remarcadas, detalhes. Então hoje, quem é que consegue viver sem um smartphone? Não precisa nem ser um iPhone, mas quem é que consegue viver sem um smartphone hoje em dia? Né? Então o que a gente está vendo é uma mudança muito veloz. Gente, eu não estou falando de 100, 200, 300 anos atrás. Eu estou falando de 5, 10, 2, 3, 1 ano atrás. Né? O WhatsApp, quando foi lançado o WhatsApp, moçada da geração Y, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás? Né? Acho que antes disso, foi? Menos, né? Então o mundo está mudando numa velocidade muito grande. A soma de tudo isso gerou uma coisa chamada de síndrome do relógio maluco. O que é isso, gente? A perplexidade do homem moderno face às mudanças tão radicais e rápidas. Ou seja, isso gera uma angústia. Nos vemos diante da realidade e da possibilidade de não nos realizarmos pessoal e coletivamente. Vocês conseguem ter esse sentimento de que o mundo está numa velocidade muito maior daquela que a gente consegue acompanhar, dos livros que a gente gostaria de ler, das informações que a gente gostaria de absorver, dos vídeos que a gente gostaria de assistir, dos sites que a gente gostaria de acessar? Ou seja, isso começa a gerar uma angústia na gente de que nós estamos produzindo pouco, que nós estamos sendo lentos e de que nós não estamos conseguindo dar conta da quantidade de informação que existe no mundo. É tudo rápido, não dá tempo de se adaptar. Vocês compartilham comigo desse sentimento? De que as coisas estão muito rápidas e que a gente está tendo um pouco de dificuldade para se adaptar? Estou sendo educado quando eu falo um pouco, né? Nós, de maneira geral, a gente tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo e de se adaptar por uma razão simples. A gente não consegue ganhar essa corrida. A quantidade de informação que ela é gerada, ela é uma velocidade muito maior do que a gente consegue absorver. Lembra do meu gráfico? Nos últimos 12 meses foi produzido mais conhecimento na humanidade do que desde que a gente desceu das árvores. Então é impossível que a gente acompanhe. Bom, aí fica uma pergunta: e a sua marca nesse contexto? Como é que está a minha marca nesse contexto? Como é que está a minha empresa? Como é que está meu serviço? Como é que está meu produto? Como é que eu estou fazendo para lidar com toda essa situação? Aí a pergunta é: sua marca está se adaptando ou sobrevivendo? Né? Porque nessa estepe africana só sobrevive quem se adaptar. Essa fotografia aqui eu tirei no meu último safari que eu fiz na África. Olha que interessante. É um caso que eu não vou contar, mas depois eu vou contar só para alguns. Esse elefante se apaixonou por uma girafa, enfim. Mas depois eu conto. O segredo está em desenvolver a capacidade de se adaptar rapidamente à nova realidade. Seguir o fluxo natural dos acontecimentos com adaptabilidade e habilidade de trafegar num novo cenário com desenvoltura. Palavras muito bonitas, mas muito difíceis de se aplicar. Aí a gente diz assim: mas Marcos, por que a gente tem uma capacidade tão pequena de se adaptar às transformações, uma capacidade tão pequena de se adaptar à nova realidade? Porque a gente tem... O que a gente tem? Medo. Muito medo. Todos nós temos muito medo dentro de nós. Por que a gente tem medo de se adaptar? Por que a gente tem medo de mudar? Por que a gente tem medo de transformar? Né? Porque a gente não quer ser criticado, porque a gente não quer errar, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente foi educado de maneira geral, onde as tentativas que nós fizemos quando nós éramos crianças, que não eram tentativas que nem sempre tinham sucesso, elas eram criticadas. Eu não falei para você que não ia dar certo, filho? Ah, olha aí a professora falando: ah, mas olha, você tentou fazer um negócio que não deu certo. Aí toda a classe dando risada, né? Então isso foi gerando medo, porque cada processo que a gente se joga em cima de uma transformação, existe risco.
Tudo que eu vou fazer diferente tem risco. Eu vim para cá, para Salvador, falar com vocês, reencontrar os amigos, tem risco. Tem risco de não ser entendido, tem risco de não ser aceito, tem risco de não ser querido, tem risco de não ser amado, tem risco de não ser mais convidado, tem um monte de riscos. Mas eu não me concentro nos riscos, eu me concentro nas surpresas que eu recebo, né? No carinho, no afeto, na receptividade. Toda mudança gera crise e toda crise apresenta a criação de uma nova realidade. Sempre que eu tenho uma situação de crise na minha vida, eu procuro olhar e pensar qual é a lição a ser aprendida. O que eu tenho que aprender com essa crise que está se apresentando na minha frente? Eu tenho um grande amigo que passou por uma situação muito difícil na vida dele. É aquela conjunção, né, de doença, falência, separação. E aí um dia eu fui conversar com ele. Ele falou, eu falei, bom, como é que você está diante de tudo isso? Ele falou assim, eu já estou sentindo o frio da mola. Eu falei, o frio da mola? Não captei. Qual mola? Ele falou assim, porque eu descobri que no fundo do poço tem uma mola que vai me jogar lá para cima, né? Então, esse é um bom exemplo para a gente entender que toda crise apresenta a criação de uma nova realidade. Quando uma empresa ela chega, quando um produto, quando um serviço, ela chega diante de uma situação que ela diz assim, e essa minha realidade não está mais funcionando, eu não estou mais faturando, eu não estou mais ampliando, eu não estou mais tendo clientes, eu não estou mais vendendo. Antes de entrar em depressão e ir em direção ao Lexapro, o meu conselho é que vocês olhem essa crise como uma grande oportunidade. Por quê? Porque está às portas da tua empresa, da tua marca, do teu serviço, grandes e enormes oportunidades. Meu colega de profissão de Zanguanais, baiano, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, enquanto todos choram, eu quero vender lenços. Pior erro que eu vejo são as pessoas esperarem que as coisas voltem a ser como elas eram, né? Einstein tem uma frase que diz, a mente humana transformada por uma ideia nunca mais volta ao seu tamanho e forma original. Gente, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês nessa sexta-feira, antes do almoço. As coisas não vão voltar a serem iguais elas eram. Elas não vão voltar. Por isso vocês ficarem gastando energia para falar, não, porque olha, 3 anos atrás, quando o meu mercado, o seu mercado nunca mais vai ser daquele jeito. Ele vai ser de outro jeito, ele pode ser melhor, ele pode ser diferente, ele pode ser com mais dificuldade, ele pode ser com menos dificuldade, com mais preço, mas ele nunca mais vai ser igual. E minha primeira dica é, não espere que as coisas voltem a ser como elas eram. Invista toda a energia para poder se adaptar a esse novo momento. Uma realidade uma vez mudada nunca mais volta à sua forma original. Vou repetir, uma realidade uma vez mudada nunca mais volta à sua forma original. Esse é o resumo do que eu queria trazer para vocês hoje, se a gente tiver que reduzir ou resumir num só slide. Nunca fiquem esperando que as vossas empresas voltem a vender, ou voltem a atuar no mercado, ou voltem a ter uma participação no mercado. As coisas elas vão mudar, e quando a realidade muda, mude junto com elas. Eu gosto muito desse exemplo. Os produtores de velas, antes de nascer uma pessoa chamada Thomas Edison, né? Eles tinham grandes fábricas de velas, né? E o que eles faziam com essas fábricas de velas? Eles pegavam toda a gordura animal, eles montavam velas, essas velas eram usadas para fins religiosos, para fins de iluminação, né? E existiam grandes demandas para isso. E aí teve um dia um sujeito chamado Thomas Alva Edison, que depois de testar mais de 1000 tipos de materiais para fazer aquele ligamentozinho que existe dentro das lâmpadas, descobriu que o melhor material seria tungstênio. Ele usou até capim, até com capim ele tentou. Vocês percebem como é que Thomas Edison acaba de ficar obsoleto?
com o advento da lâmpada LED. Tudo mudou. Mas Marcos, Thomas Edison estava nadando de braçada no mercado de lâmpadas até o ano passado. Até o ano passado. A cidade de São Paulo acaba de gastar alguns milhões de reais para trocar todas as lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED. Thomas Edison virou história. Esse sujeito que tinha uma fábrica, e essa fábrica de velas era uma fábrica muito próspera, essa fábrica era da família, tinha mais de 500 anos, vendia vela para a Europa inteira, né? Vendia vela para as principais igrejas, vendia vela para os palácios serem iluminados, e aí chegou o nosso amigo e inventou a lâmpada. Ou seja, não adiantava os nossos amigos que tinham as fábricas de velas matarem o Thomas Edison e irem lá e quebrarem todas as lâmpadas. A realidade mudou. Ou você se adapta ou você morre. O próximo slide eu gosto muito dele porque ele fala com os nossos corações. Quem é que lembra disso? Primeiro veio a fita cassete de 30 minutos, e depois veio a de 60, e depois veio a de, e depois veio a cromo. E vocês lembram como é que funcionava? A gente entrava no carro, tinha aquele toca-fita auto-reverse. Lembram disso? E a gente botava a fita lá e ficava com a gata passeando de carro. Quando chegava no final da fita, o auto-reverse fazia e voltava a fita, e ela olhava para você e falava assim: mas é auto-reverse? Você falava: é, meu amor. Vocês lembram disso? Né? E aí veio o sujeito, hoje até, né, Moisés? A gente estava conversando sobre isso daqui. Veio o sujeito, o que ele fez? Ele jogou fora a fita cassete, ele jogou fora o gravador, ele jogou fora o toca-fita, ele jogou fora tudo e criou o tocador de MP3. E aí a nossa querida fita foi para a nuvem, virou digital, e tudo se transformou e tudo mudou. Outro dia a minha esposa falou que uma amiga dela estava mudando, né? E falou assim: Marcos, eu fui lá ajudar ela a arrumar as caixas e você não tem noção. Ela deve ter uns 30 cases de fita cassete com as músicas que a gente fazia os bailinhos quando era criança. Eu falei assim: só me dá uma informação, quanto que isso está ocupando de espaço? Ela falou: umas 2, 3 caixas grandes. Aí eu peguei um chipzinho, um micro SD de 8 GB que eu tenho na mão, falei: olha o que virou aqui. Então tudo no mundo está se transformando, e vamos entender o que mudou. Esses próximos slides, eles são esclarecedores. Esqueçam tudo que eu falei até agora e se concentrem neles, porque eles vão trazer a verdade absoluta para a vida e para o coração de vocês. E isso o Pai Marcos garante. Bom, o que mudou? Antes, a mudança ela era newtoniana. O que é a mudança newtoniana? Né? É a física da forma tradicional como a gente sempre conheceu. Depois de 1 é 2, depois de 2 é 3, depois de 3 é 4, depois de 4 é 5. Vamos ver se o que o Pai Marcos está falando é verdade. A fita era de 30, depois de 30 virou 60, depois de 60 virou 90, depois de 90 virou cromo. Ou seja, a mudança ela era escalonável. Quando lançaram a fita de 30 minutos, era capaz de alguém prever qual seria o próximo lançamento. Bom, lançaram de 30 a 60. Quando lançaram a de 60 ficou fácil. Lançaram de 30 a 60, agora vão lançar de 90. Né? A mudança ela era newtoniana, era um passo de cada vez. Hoje a mudança ela é quântica, ou seja, ela não apenas é diferente na velocidade. A mudança newtoniana era uma marcha de um exército, um passo de cada vez. Hoje a mudança ela é uma dança de forró. Vai um passo para um lado, um passo para o outro, um pouco para trás, gira aqui, quando você pensa que vai para aquele lado, vai para o outro, né? Antes, como é que as coisas aconteciam? Elas eram assim: eu tinha uma jovem, a moça do brinco de pérola. Quem não assistiu, isso é um quadro famoso de um pintor holandês, também um filme. Quem não assistiu, assista esse filme.
Filme lindíssimo, A Moça do Tempo de Pérola. Aliás, o roteiro do filme foi inspirado no quadro. Como é que a mudança newtoniana era? Se eu só mostrasse essa moça para vocês antes e falasse assim para vocês: escuta, o que vai acontecer daqui a 40, 50 anos? Vocês iam falar para mim: ela vai se tornar uma senhora, uma avó, né? Então antes era assim e agora é assim. E se eu mostrasse essa senhora e falasse assim, 50 anos antes, vocês iam me falar: essa moça aqui. Como é que a coisa funciona? Isso é Newton. Como é que a coisa funciona no mundo quântico? É uma velha ou é uma moça? Quem vê a velha? Levanta a mão. Quem vê a moça, levanta a mão. Bom, tem gente que está de olho fechado, porque não levantou a mão nenhuma. Só tem duas opções, a velha e a moça. Outra de olho fechado está dormindo, né? Então a gente tem. Aí eu pergunto, é uma velha ou é uma moça? A resposta é... Suzana Vieira. É tudo... Suzana Vieira, é verdade. É tudo... Mas você está muito... Você está muito otimista de moça ou velha. Aqui a gente tem a velha, né? Olha o nariz dela, a boca dela, a olheira, o olho com a olheira, o cabelo e o lenço. E aqui a gente tem a moça, né? Ela está olhando para o lado do nariz, a orelha, e aqui é o queixo dela, uma gargantilha. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. É moço ou velha? Depende do teu ponto de vista. Depende da forma como você está enxergando e está olhando. Mas o que é mais importante, a velha ou a moça? As duas. Como é que era antes? Como é que é agora? Antes eu podia prever. É assim, vai ficar assim. Era assim antes. E como é que é hoje? É assim. Então pensem sempre nisso. O mundo não está louco, eu não estou louco, eu não estou angustiado porque eu estou achando que estou perdendo tempo. É que antes era uma marcha de exército, hoje é uma dança de lambada, né? É alguma coisa. Vocês imaginem o desfile de 7 de setembro, todos os soldados ali na Avenida Tiradentes, em São Paulo, marchando. Num determinado momento eles param de marchar, cada um pega um e eles saem dançando lambada e forró no meio da avenida. É essa mudança que a gente está vivendo hoje. Ou seja, as mudanças não estão apenas acontecendo de forma rápida, mas acima de tudo de forma diferente. Eu comecei dizendo que as coisas estavam mudando de uma forma rápida, mas elas estão mudando de uma forma rápida e diferente. Gente, diante de tudo isso, a pergunta é: por que a gente resiste? A gente já viu lá atrás, a gente resiste porque a gente tem medo, né? E resiste porque tudo é novo, tudo é humano. Eu trabalho dentro de uma agência de propaganda há 35 anos, e há 25 que eu tenho, desses 35 a 25 que eu tenho a Lepeira. A gente atendeu nesses 25 anos alguma coisa em torno de 400 a 500 clientes. A única coisa que eu proponho como agência de propaganda são mudanças. É a única. Eu não lembro de ter entrado num cliente até hoje e ter falado assim: olha, vamos deixar tudo como está. Isso não existe. É sempre mudança. Sempre. Sempre existe resistência. E antes isso me chateava, até o dia que eu percebi que a resistência ela é humana, é uma forma da gente se proteger. Como é que funciona esse processo da mudança? Ele funciona assim. Eu estou aqui, eu estou sentado, está gostoso, estou sentado do lado dessa loira, já deu uma olhada para ela, olhou para mim, está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, que porra é essa? Todos mudam de cadeira, por favor. Esse cara eu acho que ele está louco, será que é para mudar mesmo? Ninguém mudou até agora, eu estou olhando, puto, o outro mudou, pô, está todo mundo mudando de cadeira, porra, acho que eu também vou ter que mudar de cadeira, caramba, a cadeira está quentinha, a loira está indo embora, puta, mudei, me ferrei. É assim que funciona todo o processo de mudança que a gente vivencia, que a gente vê. Antes de tudo tem muita resistência.
Por que muita resistência? Porque eu estou na zona de conforto. E a zona de conforto, como o próprio nome diz, né? Ela é uma zona, porque ela não tira a gente do lugar. Quando o mundo, quando a vida e quando o mercado convida a gente a mudar de cadeira, e ainda está escrito lá em silêncio, quem é que mudou de cadeira em silêncio aqui? Ninguém. Que um já riu, o outro falou, porra, esse cara como é que trouxe? Quer dizer, é resistência pura. Qual é o problema? Mas Marcos, a gente não deve ser resistente? A questão não é se a gente deve ser resistente ou não. A questão é a gente deve começar a prestar atenção na nossa resistência. Quando a mudança acontece, gente, eu desenvolvi essa teoria, essa fórmula que ela é minha. Quando a dor de se manter na zona de conforto é maior do que o medo e a angústia de não se transformar. A mudança, ela te impulsiona quando você diz assim, se eu continuar do jeito que eu estou, vai me gerar uma dor muito maior do que a dor de eu enfrentar o meu medo. As empresas, elas fazem muito isso. Bom, o mercado que eu estou está diminuindo, se a gente continuar aqui, nós vamos fechar. Bom, é melhor a gente mudar, se transformar, mudar nosso core business, nosso logotipo, nosso nome, nosso mercado, nosso produto, do que a gente quebrar. Ou seja, não espere que a dor de se manter na zona de conforto cresça muito. Está na zona de conforto, muda. Como é que a gente pode fazer isso? Mudando os nossos pequenos hábitos do dia a dia. Vocês provavelmente vão da residência de vocês até o trabalho todos os dias, provavelmente pelo mesmo trajeto ou por um ou dois trajetos diferentes. Isso é muito bom? É ótimo, só que isso faz com que o nosso cérebro fique preguiçoso. Meu desafio é, façam todos os dias um caminho diferente. Vocês vão estar treinando a sua mente para ser mais resistente ao Alzheimer. Nosso amigo Albert Einstein, inventor do iPhone, diferente do que muita gente pensa que o Steve Jobs era o inventor do iPhone. O nosso amigo Einstein dizia, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Ou seja, se você deseja resultado diferente na sua vida, na sua empresa, no seu produto ou no seu serviço, você tem que começar a mudar agora. Não é depois, não é daqui a pouco, é agora. A partir desse cenário, e aí a gente encerra todo esse processo, né, toda essa fase onde eu falei sobre transformação, mudança, o que está acontecendo no mundo, por que a gente resiste, por que a gente tem medo, fiz todo mundo mudar de cadeira, né? A pergunta é, como criar e manter minha marca nesse novo mercado? E aí eu criei 10 regras de ouro para criar, crescer, fortalecer e, acima de tudo, perenizar a sua marca. Eu tenho um amigo judeu, é um amigo que eu compartilho com o Marcos, e um dia ele disse assim para mim, Marcos, o que é mais importante para uma empresa do que ter lucro? Eu falei, puxa, mais importante do que ter lucro? Não consigo pensar nisso. Ele disse assim, perenizar o lucro. Eu falei, puxa vida, aprendi mais uma. Por isso que eu coloquei aqui, perenizar a sua marca. Bom, a primeira dica que eu dou é, não precisa anotar, porque quem me mandar um e-mail, eu tenho meu e-mail no final, eu mando essa apresentação sem problema nenhum. A primeira dica que eu dou é, sua marca, sua causa. Se a sua marca não possui uma causa, eu tenho uma má notícia para você, a durabilidade dela vai ser muito pequena. É preciso que vocês acoplem as suas marcas causas, né? Então eu tenho clientes que eu digo assim para eles, eu falo assim, o que você faz? Ah, nós fazemos, por exemplo, eu tenho um cliente em Recife que eles fazem sistema de gestão para hospitais, são líderes brasileiros em sistema de gestão para hospital. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para eles, o que vocês fazem? Nós fazemos sistema de gestão hospitalar. Não, vocês não fazem isso. Não, nós fazemos isso há 25 anos, não, vocês não fazem isso. Ah, peraí, você acabou de chegar, você vai falar que a gente não faz o que a gente faz? Não. O que vocês fazem é que vocês colaboram com a melhoria da saúde para a população brasileira. Vocês precisam adotar essa causa. Isso mudou tudo. O presidente da empresa mudou totalmente o modo de ver da empresa e da relação com o mercado. Ou seja, você precisa adotar uma causa. Ah, Marcos, eu entendia que nós ajudamos um orfanato lá perto da empresa. Nós damos leite lá para o pessoal, uma coisa linda.
Não é esse tipo de causa que eu estou falando, precisa ser uma causa maior, né? Empresas que trabalham na área da medicina, elas têm uma causa, a causa é a melhoria da saúde nacional, né? Hoje a gente estava conversando sobre Consiste, sobre XTR, né? O que a Consiste faz? O que a Consiste faz? Ela gera big business, gera grandes negócios. Como? Como pouco importa, né? O mágico não explica como faz a mágica, mas todo mundo fica encantado com ela. Segunda grande dica, CGC. Nunca esqueçam dessas letras. CGC. A sua marca só pereniza, a sua marca só se mantém nesse mercado se as pessoas conhecerem, gostarem e confiarem. Nunca se esqueçam disso. Conhecer é o primeiro passo. Só gosta quem conhece, só confia quem gosta. Por que eu saí de São Paulo e vim dar esse papo aqui com vocês, aceitando o convite do Marcos, da equipe dele? Porque se eu não for conhecido, ninguém vai gostar de mim. Se ninguém gostar de mim, ninguém vai confiar em mim. Se ninguém confiar em mim, ninguém vai fazer negócio comigo. É simples assim. E isso funciona nas vidas de vocês, na minha vida, na vida de todos nós, né? Como é que funciona quando a gente vai trocar de carro? A gente vai numa concessionária, vai em 2, vai em 3, vai em 4. Por que a gente acaba fechando o negócio? Não é só porque uma concessionária tem o melhor veículo, é porque em algum momento você conheceu um vendedor que você gostou dele, você teve uma afinidade, e aí você acabou confiando nele. E se você conhece, gosta e confia, você faz negócios. Para mim, de todas as regras, essa é a mais importante. Homem no tempo, quanto tempo tem? Levanta o negócio aí. 20 minutos. Levanta o negócio é uma palavra para mandar um homem levantar o negócio. Mas ele é novo, o processo é rápido. Conhece, gosta e confia. Essa para mim é a mais importante de todas. Terceiro, tudo. O presidente do Google disse o seguinte há 30 dias atrás: nos próximos 3 anos, tudo na internet será vídeo. Vou repetir. Larry Page, há alguns meses atrás, disse: nos próximos 3 anos, tudo será vídeo na internet. Bom, será que isso é verdade? Todo mundo aqui tem Facebook, vocês perceberam uma diferença sutil na sua timeline. Quando vocês entram na vossa timeline e passam o mouse pelas notícias, aquelas que são vídeo começam a rodar automaticamente. Tiveram a decência de deixar o som no mínimo, né? Mas a gente já percebe que é uma grande tendência. Quarta dica: plano de 90 dias. Eu, durante muitos anos, a minha formação dentro de uma agência de propaganda nasceu como criação. Eu fui diretor de arte, depois eu fui diretor de criação e depois eu migrei para a área de planejamento. Hoje, apesar de eu ter uma ligação muito grande com a criação, eu me posiciono como uma visão de planejamento dos meus clientes. Há anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu fazia planejamentos para 5 anos. Há uns 5 anos atrás, eu comecei a fazer planejamento para 3 anos. Há 2 anos atrás, o meu planejamento que eu apresentava para o cliente era de 1 ano. Hoje, eu não tenho nenhum planejamento que eu apresento para um cliente que seja para mais de 90 dias. Eu posso ter uma visão a longo prazo, eu posso ter uma visão a médio prazo, mas o planejamento de ações, ele é um planejamento de 90 dias. Por quê? Porque tudo muda. Vocês imaginam se eu tivesse feito um planejamento de 2 anos para um cliente meu, de como que ele tinha que se relacionar no Facebook com a comunidade de clientes. E aí simplesmente o Facebook começa a colocar os vídeos rodando sozinhos. Tudo isso joga o meu planejamento pelo chão. Hoje em dia tudo é social media, ou seja, todos nós estamos cada vez mais ligados em comunidades. Hoje, nesse instante, todos vocês fazem parte de uma comunidade. Essa comunidade se chama Comunidade do Lantim Consiste.
Daqui a uma hora, essa comunidade vai se desfazer e vocês vão se ligar a outras comunidades. Talvez alguns de vocês se liguem à comunidade da Associação Brasileira de Medicina, outros vão se ligar à comunidade das vossas empresas, outros vão se ligar às comunidades das vossas famílias, dos círculos sociais, das vossas causas sociais e filantrópicas. Todos nós nos ligamos em comunidade. Hoje tudo é social media. Se você não está conversando, se você não está ligado, se você não está falando com as comunidades da qual você está inserido, ninguém te conhece, gosta ou confia. Pense Y, haja X. Tem muita gente que diz assim: ah, eu vou contratar só geração Y para a minha empresa. Isso é bom, né? É bom para fechar, né? Ah, não, eu gosto só de ter geração X na minha empresa. O que você acha? Acho que você vai fechar também. Qual que é o grande segredo do negócio? A gente tem que ter a geração Y dentro da empresa, porque são eles que trazem um novo hálito, são eles que trazem as novas ideias, são eles que são menos resistentes a mudanças. A geração Y é aquela que traz o poder da inovação, é aquela que te estimula você a dar o salto, né? Hoje eu ouço, eu com 49 anos de idade, eu presto muito atenção nos meus estagiários da agência que tem 17 anos, eu presto muita atenção no que eles falam, porque a verdade muitas vezes está com eles, né? Só que muitas vezes a geração Y, apesar de ter todas essas qualidades, não tem aquilo que nós da geração X temos, que é experiência, né? Já ralamos um bocado, a gente já sabe mais ou menos qual que é o caminho das coisas. Na minha visão, a gente tem que juntar X com Y, Y com X, para a gente poder avançar de forma rápida nesse processo. Próximo, posicionamento de marca da Apple, né? Think Different, pense diferente, que fez a Apple, através desse posicionamento de marca, ser percebida de como efetivamente ela é. Hoje em dia nós temos que pensar de forma diferente a maneira como nós criamos, trabalhamos e produzimos. Tudo aquilo que está estabelecido valia para o momento em que foi estabelecido, mas pode ser que para agora não valha mais. É preciso que a gente pense de forma diferente para que as coisas aconteçam de forma diferente. Para isso é muito fácil. Sempre que você tiver uma boa ideia, você converse com alguém que normalmente não concorda com essas ideias. Esses dias a gente acabou de fazer um novo layout do novo portfólio da agência, que para mim estava ótimo, lindo e maravilhoso. E aí um amigo meu e cliente foi na agência e eu mostrei para ele, falei, dá uma olhada nesse boneco e tal. Em 30 segundos ele destruiu aquele portfólio, destruiu. E aí ele olhou para mim e falou assim, o que você acha do que eu estou falando? Eu falei assim, olha, eu detesto isso, mas eu tenho que concordar com você. Tudo que você falou está extremamente pertinente, esse material vai para o lixo e eu entendi o que você falou e vou fazer uma outra coisa bastante diferente. Aí foi para o meu sócio, que é diretor de criação, e falei, sabe o novo portfólio da agência? Estou jogando ele no lixo, vamos começar do zero. Aí ele lembrou muito da minha mãe, enfim, foi coisa assim. Bom, existe uma diferença entre gênio e gênio, né? Tem essa gíria lá em São Paulo, que muitas vezes quando a gente escreve que alguém é gênio com J, é porque está mais para jegue do que para gênio, né? É muito importante a gente saber diferenciar as ideias geniais das ideias geniais. Elas podem até parecer semanticamente parecidas, né? Ou elas podem até parecer foneticamente parecidas, mas elas são bem diferentes. E nisso que está a sabedoria da gente poder olhar as coisas e falar, puxa, aqui tem genialidade, né? É muito importante que vocês olhem para dentro e vejam quais são as coisas dentro das empresas e marcas que são coisas de gênio e são coisas de gênio. Outro dia eu estava falando com um prestador de serviço meu na área do web, o moleque é um gênio com G, gênio forte mesmo. Aí eu falei para ele, Rafa, eu estou pensando em fazer isso para um cliente, né? Estava conversando com ele no Facebook, ele escreveu assim para mim, gênio, com J. Né? Quer dizer, entendi o que ele disse, ele falou assim, pô, você só está falando bobagem. Jump,
Salte. É melhor um meio bem do que um mal inteiro. É melhor você se arrebentar ao saltar do que efetivamente você ficar atarrachado no meio do lugar. Eu estava conversando com o Marcos agora, eu falei assim, eu tenho um cliente que o padrão de decisão que existe dentro desse cliente é não decidir. Esse é o padrão de decisão que eles têm. Então você apresenta uma ideia para eles e a ideia que eles têm diante desse desafio, desse estímulo, é sempre não decidir, né? Então é importante, eu tenho outros clientes que têm uma capacidade de olhar as coisas e falar, vamos nessa, vamos testar. A gente acabou de conquistar a conta da Porto Seguro, a gente tem apresentado sistematicamente projetos para eles que eles dizem, vamos em frente, vamos fazer, vamos começar pequeno para ver se dá certo, e se der certo a gente vai crescer esse projeto, né? É uma questão de postura. Você diante do desafio, é melhor você saltar e às vezes errar, do que você ficar parado no mesmo lugar e não ter o mérito. O último é, ocupe todos os espaços. Esse daqui eu copiei do grande mestre e guru espiritual indiano, Marcos Vinícius. Outro dia ele falou assim para mim, Marcos, você tem que ocupar todos os espaços, né? E depois eu fiquei pensando nisso, né? Falei, puxa vida, é verdade, a gente tem as oportunidades de ocupar os espaços e muitas vezes a gente, por timidez, por insegurança, por uma série de fatores, acaba não ocupando todos esses espaços. Então ocupe, faça com que a sua marca ocupe. Vou fazer a minha parte. Faça com que sua marca, não foi combinado não, que eu citei, o negócio ele me deu. Obrigado, Marcos. Ocupe todos os espaços. Ou seja, nós estamos vivendo num momento da sociedade, em termos de posicionamento de marca, de brand, de comunicação, onde se você não fizer, o teu vizinho vai fazer. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco dessa visão sobre o que está acontecendo no mundo, na nossa sociedade, com todas essas transformações, e dar essas dicas para vocês. São 10 dicas muito simples. Quem me mandar um e-mail, que eu vou colocar no final, eu vou ter o prazer de enviar essa apresentação. E nunca se esqueçam, eu gosto muito desse CGC, e desde que uma pessoa falou isso para mim há alguns anos atrás, que eu olhei, pensei e refleti a respeito da minha vida, das oportunidades que eu tive, das vendas que eu fiz, das marcas que eu construí, dos projetos que as empresas confiaram em mim, eu percebi que em todas existia um CGC. As pessoas precisam te conhecer, e para as pessoas te conhecerem, você precisa se expor. Ah, mas pode ser que eu me exponha e as pessoas não gostem. Pode, mas pode ser que elas gostem. Ah, mas pode ser que eu me exponha para as pessoas me conhecerem e elas me rejeitem. Pode. Pode ser que elas te rejeitem sim. Mas é melhor você se expor e as pessoas te conhecerem e você correr o risco delas gostarem de você, porque você também vai correr o risco das pessoas gostarem, né? Pode ser que tenha várias pessoas aqui hoje que saiam e falam assim, poxa, perdi minha hora do almoço essa sexta-feira ouvindo aquele cara falar. Mas também vai ter gente que falou, poxa, eu gostei do Marcos, vou mandar um e-mail para ele, gostei de entender como é que funciona a cabeça de alguém que planeja a comunicação e planeja a marca. Então a gente tem que se arriscar. Nunca se esqueçam do CGC, nunca se esqueçam do XY. Eu acho, lá na agência, eu tenho tido surpresas maravilhosas com esse mix, com essa mistura de juntar a geração X com a geração Y. Vocês têm dado muito resultado. Nunca se esqueçam do gênio. Isso, inclusive, vai fazer com que vocês melhorem muito a relação interpessoal. Por quê? Porque isso vai acabar com qualquer tipo de crítica que vocês fariam para uma pessoa. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, você olha bem nos olhos dela e diz, gênio.
Mas só você vai saber se aquele gêmeo é com gêmeo. Você nunca mais vai se dispor e falar assim, rapaz, mas como é que você está falando tanta bobagem desse jeito? Você às vezes perde um amigo, perde um cliente, perde um parceiro. Você olha bem profundamente no cara e diz, gênio. E se a jeguice for muito grande, eu costumo chamar de NJ, né? Nível de jeguice. Se o NJ for muito grande, você olha no olho do cara e repete várias vezes, fala gênio. Mas só você vai saber se esse gênio aqui para onde é. Nunca se esqueçam desse salto, porque o mundo só é feito. Depois vocês vão no Google, escrevam assim: comercial Apple Troublemakers, fazedores de confusão. Tem um comercial da Apple, já antigo, preto e branco, aonde o locutor fala a respeito dos troublemakers. Troublemakers são os fazedores de confusão, são aqueles caras que só arrumam encrenca. Então daí ele mostra o Gandhi, ele mostra o Einstein, ele mostra todos os homens que mudaram a humanidade. Diz o seguinte: quem muda a humanidade são os troublemakers. Quem muda a humanidade são os fazedores de confusão. Quem muda a humanidade são aqueles que têm a coragem de dar um salto quântico, mesmo com o perigo de errar. Esses são os que mudam o mundo. Os bonzinhos, esses ficam em casa. E ocupem todos os espaços, porque se você não ocupar todos os espaços, ou pior, o seu vizinho ocupa. E como diz o grande guru indiano Marcos Vinícius, nem ser corvo você consegue ser sozinho. Está aqui o meu e-mail e o meu telefone. Podem me mandar WhatsApp, né? Podem me mandar e-mail, podem me adicionar no Facebook. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de interagir com todas as pessoas que eu conheço e fico à disposição de vocês para a gente evoluir isso numa outra oportunidade. Ela vai passar? Está aí? Cadê o comercial? Não funciona lá que você falou. Cadê o céu? Como é que é o negócio aí? Você já achou o comercial? Ô Moisés, por favor, Moisés, perdemos aqui. Essa foi. Eu achei que ele já estava lá colocando. Moisés, Foi terrível. Enquanto está nesse intervalo, só lembrar a todos que nós enviaremos para vocês um e-mail que tem também a gravação da palestra, tá? Outra coisa, Vocês podem visualizar novamente. me mandaram umas perguntas. Onde estão aquelas perguntas? Estão lá na sala, acho que está no papelzinho dobrado. Eu quero responder aquelas perguntas. Rapaz, me mandaram umas perguntas difíceis, precisei até estudar para responder. Eu vou ver se eu não vou falar besteira. Não, eu acho que não é esse não. Ô Moisés. Não, Moisés. Isso daí é sacanagem. Não vai passar isso daí. Perguntas, vamos lá. Diga lá. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá. Então vamos lá para as perguntas. Mandaram assim. Primeiro eu quero parabenizar sua Muito obrigado. e pelas coisas que você falou, que eu fiz uma viagem. Né? E eu até de um assunto, alguns anos atrás, nós temos 35 anos na área de marketing aqui de consultoria, o cliente me chamou para uma reunião e disse assim: o que você acha desse comercial que nós fizemos aqui? Era um curso, né? Sem telefone para contato, e ele achava que ele era conhecido no mercado. Puxa. Ele não precisava dar telefone para fazer aquele curso. Aí eu falei: gênio. E eu não sabia que era esse J assim, então agora eu viajei aqui, agora achei genial. Apenas só. Peraí, você achou genial com J? Porque o genial também é uma derivativa do gênio. Pode usar o genial também. Tá? Queria, a título apenas de contribuição, quando você coloca no contrato Y haja com X, você esquece essa geração que os próximos 15 anos está entrando que a Z e está aí, está chegando. Conhecendo tudo que a gente ainda não conhece por medo e a gente não tem medo. É verdade. Tá? É que essa geração, a geração Z, ela ainda
ela está aí, mas ela não está no mercado de trabalho disponível. Daqui a 15 anos vai estar. Vai estar. Né? Então a gente tem que observar. Hoje o que a gente tem disponível é a X, a Y e os Baby Boom. Né? Então, pertinentíssimo que você coloca, mas eu tenho uma dúvida forte. Você, eu, Marcos, talvez a maioria das pessoas aqui, entendem o que você colocou. Mas do outro lado do balcão tem um cliente que ainda tem os medos e está com o sistema tudo arraigado, preso no passado. Tanto que ele não valoriza a área mercadológica das suas empresas. Não valoriza, ele valoriza a área da agência da propaganda, mas não a área mercadológica. Tá? Então aí isso esbarra no que a gente propõe e não consegue ir adiante porque ele não entende. Só ter uma ideia, nós temos aqui há 20 anos, nós temos um prêmio chamado Top Mind, que é nosso há 20 anos, e o Top Durante há 8 anos. Aí o que a gente consegue vender de relatórios, que é o sistema de oferta no mercado, é reduzido porque as pessoas ainda não compram. Não compram porque não entendem como ler aquele relatório, aqueles dados que não entendem. Bom, a tua pergunta é como aplicar isso na prática. Quando eu falei que em 25 anos de agência a gente teve perto de 500 clientes, eu não ofereci esse trabalho da Lepeira para 500 empresas e as 500 empresas aceitaram, por isso que se tornaram 500 clientes. Né? Na verdade, eu devo ter oferecido para 5 mil empresas, ou um pouco mais, talvez umas 6 mil empresas. Né? E menos de 10% disso entenderam, acreditaram e me contrataram. Isso não pautou a minha vida. O fato de eu estar falando com gente que não estava entendendo o que eu estava falando, não me pautou. A pessoa ela pode ficar com um pensamento limitado para ela, mas o meu pensamento não vai se transformar num pensamento ilimitado porque a pessoa não entende o que eu estou falando. Esses 5.400 clientes que eu não consegui transformar, prospects, que eu não consegui transformar em clientes, eu assumi toda a responsabilidade, toda a minha incompetência por não ter falado a linguagem que eles precisavam ouvir para se transformar em meus clientes. Ou seja, a responsabilidade da comunicação é do emissor, não é do receptor. Se o teu público não está entendendo o que você está falando, você tem que olhar para como você está falando, o que você está falando. As Casas Bahia, elas vendem para público C e D, e elas falam com o público C e D, mesmo que nós achemos que aquele comercial não fala com a gente, ou poderia ser muito melhor, ou é muito tosco, ou um monte de coisas. Eu sou de São Caetano, eu sou do berço das Casas Bahia, eu conheço a família Klim, eu conheço aquela história de trás para frente, eu sei porque que eles toda a vida trabalharam com uma comunicação muito, vamos dizer assim, chão de fábrica. Então, o que eu tenho para responder para você é o seguinte: a responsabilidade da comunicação é sempre do emissor. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu tenho que achar uma forma de falar de maneira a qual você entenda. Agora, o fato também de você não entender não significa que eu vou deixar de falar. Em algum momento, essas pessoas ou essas empresas vão entender o que você está falando. Talvez você tenha que mudar um pouco a estratégia, ou a abordagem, ou as ferramentas, ou o posicionamento. Pode ser um monte de coisa. Eu não seria leviano de te dizer aonde está o problema. Precisaria conhecer, mas existe um problema e esse problema ele é fácil de ser resolvido. É mais ou menos que nem aquele carro. Sabe aquele carro que você entra? Você vai dirigir o carro da tua mulher, aí você entra. Aí você anda uns 3 quarteirões e fala assim: esse carro maldito, rapaz, não consigo dirigir esse negócio, parece que eu estou lá. Daí você dá uma parada assim, você enfia a mão debaixo do banco assim, dá uma regulada nele, faz um creque. Aí você ajeita e fala assim: rapaz, que carro maravilhoso de dirigir. Olha, às vezes é uma ajustada no banco. Às vezes é uma ajustada no banco que muda a maneira como a coisa está andando. Quem tem mais alguma pergunta? Aproveita que é de graça. Marcos, as 3 primeiras. Você falou sobre as empresas atraírem mais a geração X e a geração Y para dentro das empresas. Mas eu acho que cada pessoa deve ser das 2 gerações, ou seja, da geração XY. Então, fica essa dica para a sua próxima apresentação. Repete que você foi muito rápido para mim, como geração Y, não entendi. Você falou que as empresas têm que atrair as 2 gerações,
X e a Y. Eu acho que cada pessoa ela deve ser das duas gerações, ou seja, da geração XY. Muito bom. Eu realmente estou na Bahia. Esse povo se supera a cada minuto. É a geração XY. Obrigado. Obrigado. Quando bate no peito, é. Não, mas foi bom. Eu vou demorar um pouco para absorver. É que eu estou no impacto aí. Mais perguntas, senhores? A fotografia da mulher. É o Chips. Aquela lá é a Chips. A Chips. Bom, fizeram duas perguntas aqui que eu gostaria de responder. Se é possível para uma empresa segregar marca de comportamento de mercado ou de relacionamento com públicos de interesse? O que está mais presente na mente dos consumidores na hora da decisão de compra ou de avaliação de preferência? Bom, hoje em dia o processo de compra ele é feito de uma maneira diferente. Como que era feito antigamente? Quem vendia era o vendedor. Parece meio lógico, né? O vendedor vendia. Né? Então você ia comprar um carro, você chegava lá e o vendedor vendia um carro para você. E você comprava. Como é que funciona hoje? Hoje você pensa em trocar de carro. Aí você entra, baixa vídeos, pesquisa, entra no site do Quatro Rodas, pesquisa os carros que você quer, olha. Quando você chega na concessionária, você já tem uma opinião formada. Você postou no Facebook, você escreveu assim: estou querendo trocar de carro, estou pensando em comprar o iX35 da Hyundai. Alguém tem alguma coisa para falar a respeito? 35 pessoas entram e te dão posição. Outro dia um amigo meu entrou e escreveu assim: estou querendo trocar a banda larga da minha casa da NET para Vivo Fibra. Alguém me aconselha? Eu respondi para ele assim: não faça isso, é trocar 6 por meia dúzia. Por quê? Porque eu tinha feito. Ele desistiu na hora. Então hoje o processo de venda ele não é feito mais pelo vendedor. Hoje o processo ele é feito por nós, a gente já chega meio decidido no lugar, e o vendedor ele funciona mais como um consultor técnico do que como alguém que efetivamente vende. Por isso que uma das minhas regras de ouro foi: tem que estar presente na mídia social, porque se as pessoas não conhecem, não gostam e não confiam, efetivamente elas não vão comprar. Segunda pergunta, com relação ao relacionamento pós-venda, os consumidores, públicos de interesse e demais públicos de contato têm demonstrado interesse em manter um relacionamento e comunicação mais duradoura, por evento ou ação de venda. É verdade, vocês lembram que eu escrevi que toda marca tem que ter uma causa por trás? Porque hoje a gente quer estabelecer relação emocional com a marca. Não é só uma relação. Quando o Steve Jobs morreu, não morreu o fundador da Apple. Morreu o cara que eu escolhi para, nos últimos 30 anos, comprar equipamento dele. E que faz parte do sucesso da minha empresa e do meu sucesso pessoal. Vocês percebem que a minha relação com a marca ela é diferente? Ela é muito mais emocional? Então, hoje em dia, a marca que só pensa em vender, ela está morta. Já morreu, está enterrada. Hoje a gente precisa se preocupar em revender. Porque quando a gente se preocupa em revender, a preocupação com o aftermarketing, ele também começa a existir. Qual a empresa hoje de referência em aftermarketing e qual o seu diferencial? Olha, eu não consigo lembrar de uma empresa referência em aftermarketing, mas eu consigo dizer para vocês, todas as empresas da qual eu escolho comprar e elas me tratam com cuidado e com carinho, depois que eu comprei, são as empresas que vão ter a minha preferência de compra na próxima vez que eu for imaginar comprar alguma coisa. E os vossos clientes pensam do mesmo jeito. Eu costumo dizer lá na agência, eu costumo sempre contar uma piada, né? Essa piada fala sobre o prospect e o cliente, né? Que diz que o sujeito morreu, foi para o céu, e aí São Pedro olhou e disse para ele: bom, estou vendo sua ficha, você não foi nem bom nem mal,
Você vai passar 2 dias no céu, 2 dias no inferno, aí você escolhe o que você quer fazer, tudo bem. 2 dias no céu, aquela chatura, anjo voando, tocando harpa, nada para fazer, nuvem para cá, nuvem para lá. Desceu o inferno, balada, música, técnica, mulherada, aquela sonzão, bebida, estava legal. Voltou, São Pedro falou, e aí? Ele falou, São Pedro, eu quero ir para o inferno. Aí ele falou, olha, porque daí não vai poder voltar atrás. Não, São Pedro, inferno, certeza absoluta, inferno. O céu é uma chatura danada. Foi para o inferno. Quando ele entrou no inferno, o diabão já pegou ele, amarrou, jogou dentro do caldeirão, meteu lenha debaixo da caldeira, começou a esquentar. Ele falou, rapaz, cadê aquela música, bebida, balada, sonzeira, mulherada? Ele falou, meu amigo, antes era próspero, porque agora você é cliente. Então é bom que as empresas entendam que esse processo, se ele continuar existindo, quem vai entrar no caldeirão são os caras. Aí tem uma outra pergunta dizendo o seguinte: os 3 Vs do Big Data: volume, velocidade e variedade. E tem um 4 V que é veracidade. O senhor acha que a pesquisa quantitativa tradicional pode ser a ferramenta para complementar o tratamento do Big Data e ganhar o 4 V? Bom, o que essa pessoa quis perguntar é o seguinte, né? O Big Data, que é a habilidade de você conseguir administrar uma série de informações e estratificar recomendações e negócios, precisa ter uma preocupação com a veracidade das informações, e essa veracidade pode ser feita com pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela é muito mais para você tomar o pulso do teu cliente, né? Para saber humores do teu cliente. Pesquisa quantitativa não é para você tomar decisões em cima dela. Você toma a decisão em cima da pesquisa qualitativa e toma o pulso dos clientes com relação à pesquisa quantitativa. Veracidade dentro do Big Data é importante, mas utilizar a pesquisa quantitativa para você imputar informação dentro do Big Data, eu acho que não é uma boa recomendação. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Pois não. Primeiramente... Pergunta fácil, porque eu já estou o carro. Não, tranquilo, com certeza que você vai tirar de letra. Parabenizar você pela apresentação, agradecer a Consiste pelo convite, né? Meu nome é Roberto Sacramento, eu sou da Universidade Federal. Aqui. E o que eu queria saber basicamente é o seguinte, a gente... Só pensou que você era locutor. Bom, também... A Universidade Federal... No dia que a Universidade me der um bilhete de ajuda, talvez eu emplaque de locutor, né? Mas então, eu estou aqui com 2 amigos, né? O Márcio e o Viral, que fazem parte da direção de uma associação de empresários calçadistas. E você falou aqui na sua palestra de social media, mídia social, né? Acredito que num sentido mais amplo, como a gente vê, por exemplo, no Facebook, no Instagram, ou coisa que o vale. Mas o trabalho que fazemos com esse pessoal nessa associação que se chama ABERC é um trabalho também com esse microcosmo social e que, pela forma como tem sido desenvolvida, tem levado a alguns sucessos, alguns resultados interessantes. Queria um comentário seu sobre o que é que você possa ter visto aí em situação assemelhada, da questão do uso, da potência de pensar em mídia social, mas dentro de um contexto de um grupo específico, né? Quando a gente está falando, as pessoas às vezes elas têm uma tendência a pensar, quando você fala de social media, as pessoas pensam em Facebook, né? Ou, quando fala em social media, as pessoas pensam em uma relação social em cima de uma plataforma de tecnologia, né? Isso não é necessariamente verdadeiro. Eu estou inserido numa comunidade, eu desenvolvo um trabalho voluntário, estou inserido dentro de uma comunidade que faz um trabalho de social media muito forte presencialmente, todo sábado à tarde, no Brasil e no estado de São Paulo. Eu sou diretor de comunicação e marketing dos escoteiros do Brasil. É um grande grupo
que tem uma atuação social de comunidade de networking muito forte. A maioria dos 380 grupos escoteiros do estado de São Paulo e dos 23 mil membros dos escoteiros do Brasil no estado de São Paulo, elas se encontram todo sábado à tarde nas reuniões dos grupos escoteiros. Sempre alerta. Sempre alerta. E esse é o foco principal do nosso trabalho, o encontro presencial e a atividade de coeducação durante o sábado à tarde para todos os ramos, lobinhos, escoteiros, sênior, pioneiro, escotistas. Isso tudo é apoiado, ou seja, não é o foco principal, tem o apoio de a nossa página oficial no Facebook, o nosso site, nossa conta no Instagram, as nossas fotos no Flickr, nosso canal no YouTube, a nossa TV escoteira que está no canal do YouTube. Mas isso tudo é periférico, isso tudo não é central. O central são as relações físicas da comunidade. Então, nesse seu caso... Sim, desculpa, mas com os líderes dos escoteiros, no caso? Não. Físico, você desculpa. Com os próprios membros. Sim, mas 380 grupos? 380 grupos se reúnem semanalmente, né? Cada grupo de 10 grupos escoteiros tem um comissário distrital, e esse comissário distrital está ligado à região de São Paulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma estrutura de encontro física, não é uma instituição que faz o network, que faz o social media virtualmente. O que você está me perguntando é, poxa, mas numa associação calçadista, onde talvez as pessoas e os líderes não tenham tanta intimidade com as questões do meio digital, da internet, etc. Eu tenho uma comunidade de um cliente que a gente criou, que é uma comunidade de clientes, e a coluna vertebral dessa comunidade são encontros presenciais, são jornadas de troca de melhores práticas. Tudo isso apoiado por ferramentas digitais, mas apoiado. Então, quando a gente fala de social media, por exemplo, um dos grandes exemplos de grupos sociais, de comunidade, é o próprio Rotary, né? O Lions, tem N situações, onde as ferramentas digitais elas são ferramentas de apoio, mas o ponto central é a questão presencial. Então, talvez uma agenda, eventos. Eu tenho clientes que eu não tenho condição de oferecer para eles um planejamento digital de comunidade. Tem essa questão. A gente trabalhou por muito tempo com a maior indústria farmacêutica veterinária brasileira. Nossa relação direta era com balconistas de lojas de venda de produtos agropecuários. Você já imaginou? Eu viajei esse Brasilzão, a gente estava falando na época de 90% das pessoas não estavam ligadas na internet. A gente criou uma universidade, chamava Universidade Valer, que era a empresa. E com essa universidade a gente fez um trabalho grande com esse pessoal. Na época a gente fez via correio. Então é assim, o importante é você ter um conceito. A ferramenta que você vai utilizar, você usa a ferramenta que tiver maior aderência. Agora, querer aculturar as pessoas que não têm uma cultura digital para ficarem orbitando em volta de uma comunidade no digital, é gastar tempo e dinheiro. Ô Marcos, quando você estava falando do escotismo, eu também fui escoteiro, foi uma coisa muito boa na minha vida, me lembrei de dois expoentes, quem sabe um por bem e outro por mal. Por mal foi Benito Mussolini, quando viu a força do escotismo na Itália, cunhou a seguinte frase, se referindo a Baden Powell, que foi o grande mentor do escotismo: é um idiota vestido de menino e um bando de meninos vestido de idiota. Por outro lado, esse realmente grande gênio do bem, Peter Drucker, quando ele fala no seu livro Administração de Organizações Sem Fins Lucrativos, e tem muitos livros sobre isso, a grande referência dele é a parte feminina nos Estados Unidos do escotismo, as bandeirantes. Tal a força, o quanto elas conseguem realizar.
Mas eu tenho uma pergunta para você. Antes de te responder, essa frase, vocês veem como é que esse negócio de posicionamento de marca é complicado, né? Essa frase do Benito Mussolini, ela ecoa até hoje, né? E eu procuro fazer um trabalho para distanciar a gente desse tipo de colocação que o Mussolini fez. O que me consola, né, é que Benito Mussolini foi enforcado de ponta cabeça. No mínimo um pouco contente eu fico com isso, né? Mas o escotismo, eu acho que é um grande exemplo de comunidade, de grupo social presencial que a gente tem. Qual que é a pergunta? Se você tivesse que refazer, a chance de refazer profissionalmente, o que você teria feito diferente na sua vida? Eu acho que basicamente duas coisas. Eu teria me dedicado efetivamente só às coisas que eu realmente acreditava, né? Porque às vezes a gente, diante de uma pressão, de um argumento mais contundente, de uma pressão do cliente, você acaba mudando alguns graus o rumo que você vai tomar de determinadas coisas. Eu acho que eu deveria ter sido mais radical nesse sentido. Só feito se efetivamente eu acreditasse naquilo que eu estava propondo e naquilo que o cliente estava me dando em termos de feedback. Eu acho que muitas vezes eu contemporizei muito querendo agradar todo mundo e às vezes eu me arrependo um pouco disso. Hoje eu não faço mais. Hoje eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho o mínimo compromisso com a hipocrisia e o mínimo compromisso com a delicadeza. Então aquilo que eu tenho que falar e aquilo que eu tenho que fazer eu faço, e se as pessoas quiserem confiar e acreditar no que eu estou falando, ótimo, né? A segunda coisa, eu acho que em alguns momentos da minha vida eu procrastinei, eu empurrei um pouco com a barriga algumas decisões que eu tinha que tomar. E eu demorei um pouco para tomar essas decisões. E eu paguei alguns preços com relação a isso. Então, eu acho que essas duas coisas, eu teria sido mais fiel àquilo que eu acreditava e que eu tinha certeza que daria certo. E a segunda coisa que eu faria mais rápido. Eu tomaria a decisão na hora, mesmo correndo o risco de errar e de ter problemas depois. A gente tem um filme aí, Moisés? Não achou? Não, me deu a chave de pesquisa aí que eu não vi nada. Você achou no celular? Qual que é a chave? Troublemaker? Comercial Apple Troublemaker. Não consigo achar não. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem que é de graça. Então não tem. Quer fazer uma pergunta você? Eu quero. Pois não. Alô. Você está no seu direito. É esse mesmo. Alô. Lebeira, você habilidosamente transformou o seu sobrenome na sua marca. Eu sou Graziela Dourado. Acabei de ter uma ideia brilhante. Quais as recomendações que você faz para pessoas que usam o nome como marca? Acabei de ler o livro do dono da Juliana Flores. E ele falou também dos riscos que foi, porque a Juliana agora é ex-esposa. E meu vizinho em São Caetano, Juliana Flores, eles tinham uma floricultura que era uma portinha. E hoje são uma potência. Você é a Graziela Dourado, teve uma ideia brilhante, e com essa ideia brilhante você pode construir um império. No mínimo vai ter brilho, né? Você pode construir um império, né? Hoje a Graziela falou assim para mim: muito legal, eu entrei no seu site, o negócio da pera tal, inteligente isso. Eu falei para ela assim: Graziela, eu demorei 10 anos para assumir a pera como símbolo. Por quê? Porque junto com isso, que nos trouxe muitos benefícios, né, a fixação, um dos segredos do processo de fixação de marca, vou dar de graça para vocês,
ele é muito simples e muito óbvio. É o seguinte: se eu vou criar uma marca, para eu fixar essa marca na cabeça das pessoas, eu levo muito tempo e gasto muito dinheiro. Vocês concordam comigo? Então, vamos supor que o meu amigo aqui, que é especializado nos clientes, que me deu carinhosamente 2 livros hoje, diga assim para mim: Marcos, eu vou montar uma rede de restaurantes para shopping centers, e o nome desse restaurante vai ser Choperia Braumeister. Primeira coisa que eu vou pensar: vamos precisar de grana e vamos precisar de tempo. Por quê? Porque se eu abrir a cabeça dos consumidores, dentro da cabeça dos consumidores não tem uma caixinha com um papelzinho escrito Choperia Braumeister. Eu estou usando esse exemplo, tem a Braumeister aqui? Não, São Paulo tem. Então eu vou ter que gastar dinheiro e gastar tempo para criar, primeiro nome complicado, né? Depois criar isso, fixar, etc. Associar o que você quer e não a outra ideia qualquer, né? Por que lançaram a cerveja Sol? Por que o celular chama Vivo? Não é obra do Divino Espírito Santo, nem profecia do Pai Marcos. É porque o publicitário sabe que se eu abrir a caixinha dele aqui, vai ter um papelzinho escrito Sol, vai ter outro escrito Vivo. Porque Sol é Sol, desde que ele nasceu ele sabe o que é Sol. Vivo ele sabe o que é, ao contrário de morto. Vivo somos todos nós. Claro, é o contrário de escuro. Tim é quando a gente bate, faz o brinde, o tim, né? Agora tem uma variação sobre esse tema. Chamou boi, mas quando não funciona é oi. Não, mas ali a Oi não foi uma questão de brand. Aí se a gente for falar sobre a Oi, são outras questões que estão tendo desdobramentos até agora, né? Enfim, é uma outra questão, não é uma questão de marca. Você vê, Claro, Vivo, foram marcas muito bem construídas, estão aí. Claro, era DCP. O que era DCP? Não tinha DCP na cabeça das pessoas. Claro, tinha. Então é assim, quando você vai optar, Marcos, eu acho que eu não quero mais que as pessoas me chamem de Graziella. Eu tenho um curso que eu dou, que chama Construção de Marca Pessoal. Eu falo muito sobre isso, né? Porque as pessoas não ligam para a sua marca pessoal e é uma bobagem, porque todo mundo te entende e te vê como marca, né? Se você chegar e falar assim, Marcos, eu não quero mais que as pessoas me chamem de Graziella, eu quero que as pessoas me chamem de Dourado, né? Ou de Grazi Dourado, vai ser muito mais fácil as pessoas lembrarem, conhecerem, gostarem, confiarem em você. Primeiro que elas vão conhecer muito mais fácil porque é por uma associação. Dourado, todo mundo tem alguma coisa dourada, né? Então essa questão de você usar um nome que já está, presta atenção gente, presta atenção, essa questão de você usar um nome que já está no arquivo mental do consumidor, você vai economizar tempo e dinheiro. Quando eu fui assumir o Pera como símbolo da agência, né? Hoje a gente faz ações quando um cliente entra na agência, eu mando um ramalhete, só que em vez de flores, eu mando um ramalhete de peras para ele, peras bem maduras. Eu tenho um fornecedor lá no CEAGESP em São Paulo, que me manda peras maravilhosas, né? Que a gente manda para as pessoas, as peras, com um agradecimento. Oi? Sem comentário. Só que para a gente usar isso eu demorei 10 anos. Por quê? Porque eu ainda achava que a gente não estava firme o suficiente para aguentar o que vinha. Qual que era? O que vinha, né? Pera, nós vamos te comer. Você é gostosinho. Você não amadureceu, ainda está verde. Né? Normal. Eu ouvi essa piada a vida inteira, né? As pessoas sempre me chamaram de lepeira. Mas eu achei que a empresa ainda não tinha musculatura o suficiente para a gente enfrentar esse tipo de coisa. Um dia eu assumi o negócio e a gente começou a utilizar o processo. Era consistente, né? Exatamente. Eu comecei a utilizar o negócio que só teve benefícios. Mas precisa, para você fazer um discurso de que a empresa é consistente, né?
Para você fazer um discurso de que a empresa é a lepeira, do lepeira, e usa a pera, a produto, a marca ou o serviço precisa se bancar. Precisa não ter problema com relação à promessa que está sendo feita, né? Então, às vezes o pessoal brinca assim, fala assim, ah, você é a perinha, né? Nós vamos te comer. Eu falo, meu amigo, se você se tornar meu cliente, você pode me comer, me jogar na parede, me chamar de lagartixa, você faz o que você quiser, não tem problema nenhum com relação a isso. Então, esse processo é um processo que você só pode fazer quando você tiver condição de bancar a história, sabe? Sua fala coincide. Eu estou com medo do papel, porque me mostraram o papel lá dentro. Eu já sei qual é o papel. Me mostraram o papel lá dentro, porque quando eu estouro o tempo, eu fiquei até com medo de fazer o papel. Mas lembrou, alguns anos atrás, quando a Toyota teve um grande recall nos Estados Unidos, e foi tão grande Dá o papel para mim. que o presidente da Toyota sentou com o presidente dos Estados Unidos. E você sabe qual foi o argumento dele? Eu estou aqui representando o meu nome. No caso não é Toyota, é Toyota. Eu estou mostrando a musculatura. Nós vamos fazer todo o serviço que for necessário. Eu costumo dizer o seguinte, a melhor coisa, Graziela, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter usado o meu nome na agência. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter utilizado o meu nome na agência. Senhores, por quê? Porque nada pode acontecer de errado, né? Porque é o lepeira, né? É isso, gente. Ó, acabou. Muito obrigado. Muito obrigado. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world são os loucos que mudam o mundo, né? Pensem diferente. Os troublemakers. Sejam troublemakers. Uma outra forma de dizer isso é: quer fazer a história? Saia fora dela. Muito obrigado pela presença, pelos alimentos. Obrigado a todos. Vou pedir agora para Francisco oficialmente concluir a nossa apresentação e depois, como sempre fazemos, vamos tirar uma foto. Muito obrigado. Bem. Alô? Obrigado. Obrigado. Bem, quero agradecer a presença de todos e a palestra de Marcos Lepeira pela... engraçado, se dizer assim, bem humorada e rica informações que você passou pra gente. Como o nome da Consiste, dá uma lembrança. Obrigado. Você sabe que uma vez foi um amigo fazer uma palestra na agência e ele morou muitos anos no Japão, né? E quando ele terminou a palestra, eu tinha comprado uma garrafa de vinho numa caixa, eu dei para ele e falei assim, o Toninho Rosa, Toninho, eu queria te agradecer pela palestra, pelo tempo, né? E aí ele pegou a caixa de vinho e falou assim para mim, eu que agradeço, tal, e ele ficou segurando a caixa de vinho, olhando para mim, segurando a caixa de vinho, olhando para ele, e eu falei, porra, você não vai abrir? Aí ele falou assim, verdade, né? Ele abriu, né? Ele falou assim, sabe o que acontece? Aqui no Japão, eu moro muitos anos no Japão, no Japão a gente não abre. Quando as pessoas dão presente para a gente no Japão, a gente não abre. Porque eles acham que é uma falta de educação, porque parece que a pessoa está abrindo para ver se vai gostar. Eu vou gostar de qualquer coisa que está dentro dessa caixa. Então, em função disso, o que eu vou fazer? Não vai abrir. Não, vou abrir, claro. Jump! Jump! Pessoal, vamos tirar a foto. Puxa aqui para a gente fazer a foto.